chave de compreensão do texto que eu vou ler agora está logo no primeiro versículo que eu vou ler. Capítulo 19 de Lucas, versículo 11. A chave é o finalzinho do versículo 11. É para a gente entender essa parábola que Jesus vai contar agora. Deixa eu só dar essa lida aqui no finalzinho, depois a gente lê o texto todo. E o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. E o povo de Deus pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato, ou imediatamente. Então havia uma expectativa, porque Jesus está indo para Jerusalém, que quando ele chegasse em Jerusalém, aí ia eclodir a grande revolução espiritual, a grande revolução política, a grande revolução do Messias. Estava todo mundo nessa expectativa. Vamos ler o texto. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. É interessante que a minha Bíblia, ela explica o que são essas 10 minas. Tem uma letrinha e uma nota de rodapé na minha Bíblia que diz que era meio quilo de prata. Ou seja, o salário de 3 meses de um trabalhador braçal. Então vamos lá. Um homem nobre, de nobre nascimento, foi para uma terra distante para ser coroado e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu meio quilo de prata para cada um. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque eis um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Meu dinheiro ao banco. Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha presença, ou na minha frente. Realmente, entender essa parábola com os ouvidos de quem ouviu naqueles dias é muito difícil. Primeiro, porque nós estamos exageradamente contaminados pela filosofia grega. Nós somos exageradamente treinados a pensar com conceitos helênicos, gregos. E Jesus era judeu. E o método de Jesus ensinar era o método da narrativa. Ele contava histórias. Então, eu acredito que Jesus contou essa parábola, e o impacto dessa parábola nos ouvidos daqueles que o ouviram pela primeira vez é muito diferente do impacto que ela tem na nossa cabeça. Porque a primeira coisa que a nossa primeira tendência quando a gente lê uma parábola dessa é entender ponto por ponto. Quem é esse rei? Como é que esse rei
ia para uma terra distante para ser coroado lá e depois voltar. De que jeito? E a gente fica querendo fazer uma análise sintática, ou fazer uma análise desconstrutiva da parábola e entender ponto por ponto. E eu acho que não era assim que Jesus trabalhava, não era assim que Jesus contava as suas verdades. Uma parábola, uma história, que você deve ouvir, guardar, depois ler de novo, depois meditar, sem tentar quebrar essa parábola em diversos conceitos, porque ela não era assim. Então, veja, os judeus estão, seguidores de Jesus principalmente, e o clima em Jerusalém criou-se em torno de Jesus ser uma espécie de Sebastião da cultura portuguesa. Existe uma cultura em Portugal que eles chamam de sebastianismo, porque houve uma época em Portugal que eles acreditavam que Dom Sebastião ia voltar, ia restaurar Portugal ao esplendor da sua glória. E isso se chamava de sebastianismo em Portugal. Essa expectativa que a gente teve aqui no Brasil quando Collor foi eleito presidente da República, lembra? Ele ia dar a grande guinada, ou quando o Sarney implantou o Plano Cruzado, ou quando foi redigida e assinada a primeira Constituição depois do regime militar, depois da Constituinte, essa expectativa de que agora vai. Vocês lembram que o Collor prometeu que ia acabar com a inflação com um tiro? Ele disse: eu venho com um tiro na espingarda e eu vou dar um tiro e vou acabar com a inflação. Ele confiscou o dinheiro de todo mundo, foi aquele caos, e não acabou com inflação coisa nenhuma, e foi sendo empichado. Essa expectativa que a gente tem de que vai chegar alguém, e esse alguém vai resolver os nossos problemas no estalar de dedos. Os judeus estavam com essa expectativa em relação a Jesus, porque nessa época, é bom a gente entender, o centro era Jerusalém. Jerusalém era a cidade de Davi, lá estava o Monte Sião, lá está o Monte Sião. E Jerusalém é o centro. E Jesus é um personagem marginal. Ele não é do centro, ele é das margens. Jesus estava na Galileia, longe de Jerusalém. Ele só ia a Jerusalém nas festas. Ele era uma espécie de religioso marginal. Ele era visto pela cúria, pelo clero de Jerusalém como um esquisitão, um contestador. E Jesus era visto como uma pessoa que causava comoção. Ele não era bem aceito nas rodas, nos círculos. Mas começou o buchicho, o povo começou a falar. Israel não é muito grande. Começou o buchicho, e começaram a falar, e começaram a falar, e começaram a falar. E Jesus está indo para o centro, está indo para Jerusalém. Ele saiu lá das margens, ele é um judeu marginal, e está indo para o centro. E nessa caminhada dele do centro, que ele conversa com Bartimeu, que ele cura Bartimeu, que ele vai para a casa de Zaqueu, é a jornada dele, é a viagem dele para Jerusalém. E foi criando esse clima de salvador da pátria em relação a Jesus. Foi criando esse clima que ele vai ser o cara, ele é o herói, ele é o salvador. E aí ele, que está o texto que eu falei aqui, né? O povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar agora. E como era típico de Jesus, e nisso ele é um personagem alucinante, ele é uma pessoa fantástica. O que é lindo em Jesus é isso. Ele nunca age de acordo com a nossa expectativa de que vai ser o próximo passo. Ele sempre nos pega no contrapé. E aí ele pega no contrapé contando uma parábola. E essa parábola é dizendo o seguinte: o reino de Deus não é isso que vocês estão pensando. Reino de Deus é um jeito de viver. Interessante, é um jeito de viver. É uma filosofia de vida que a gente adota do reino de Deus. São valores que passam a nortear as nossas atitudes, decisões. Reino de Deus, não é isso que vocês estão pensando, não. Estava todo mundo pensando, chegou o Salvador da pátria. Aí ele diz assim: deixa eu contar uma parábola para vocês. E ele conta uma parábola sobre
Um rei, uma história. Não tente desconstruir a história em princípios e conceitos, não. É uma história. História simples, básica. Um rei, um homem de nobre nascimento, foi chamado para ser coroado rei. Antes dele partir, ele chamou os súditos dele, e a um ele deu uma quantidade de prata, outro ele deu outra quantidade de ouro, né, de riqueza, foi dando, distribuindo. E alguns disseram dos súditos: nós não queremos que este homem seja nosso rei. Quando ele voltou, já coroado rei, para aqueles que ele tinha distribuído a riqueza, o ouro, a prata, o dinheiro, ele foi lá e cobrou. O que foi que você fez? Ele já é rei. O que você fez? E aí o que tinha ganhado 10, todo mundo ganhou 10. Todo mundo ganhou a mesma quantidade. Um lá tinha ganhado os 10 dele, chegou e disse: olha, sua majestade, agora ele é rei. Sua majestade, eu granjeei, eu ganhei outros 10. Negociei, ganhei outros 10. Ele disse: muito bem. Você vai então ficar na responsabilidade da subprefeitura de 10 cidades. 10 cidades, você vai ser o vice-rei de 10 cidades. O outro lá disse: olha, eu consegui só 5. Ele disse: muito bem, 5. Você fica na responsabilidade de 5 cidades. E teve um lá que disse: não, eu fiquei com medo, porque eu sabia que você era um homem que tira da onde não pôs e colhe do que não semeou. Você é um cara severo demais, é um sujeito que exige o que eu não posso dar. Eu não fiz nada, está aqui de volta o que você me deu. Ele falou: mas no mínimo que você podia ter feito era depositado isso num banco que rendia juro. Coloca na caixa, na poupança da caixa. É pouquinho, mas é melhor do que guardar debaixo do travesseiro. Por que você não fez isso? Que atitude! E para aqueles que tinham dito para ele: não queremos que você seja rei sobre nós, ele disse: matem todos. Que é, de novo, uma coisa esquisita, saindo dos lábios, uma história. Não é que Jesus está mandando a gente matar as pessoas, é uma história que ele contou. Que, na verdade, o reino de Deus é uma maneira como nós agimos e nos comportamos na vida. E ele diz o seguinte: é como você trabalha aquilo que você recebeu da vida. É como você se comporta na vida. Então vamos entender, vamos tentar perceber algumas verdades dessa parábola que Jesus quer nos contar. Ele quer mostrar o seguinte: o reino de Deus é como você encara o dom da vida. A vida é um presente de Deus para você, para mim. Todos nós recebemos de Deus um dom de viver. Como é que nós nos comportamos com esse dom de viver? Então nós podemos dizer o seguinte: uma das percepções que nós podemos tirar dessa parábola é que as minas, o que ele deu, a mina, meio quilo de prata para cada um, é a nossa sorte na vida, é o nosso quinhão na vida, é a vida que todos nós ganhamos, que de uma certa maneira ela é igual para todos. Todo mundo nasceu com 24 horas por dia para viver, e todo mundo vai morrer um dia. Nisso aí nós somos iguais. Não tem rico nem pobre, não tem nem melhor e nem pior. Todo mundo recebeu a vida para viver, e todo mundo vai morrer. É a mais igualitária de todas as dimensões do universo. Todo mundo vai morrer. Eu me lembro do choque que eu tive quando o Giscard d'Estaing era o presidente da França, e ele estava com câncer, e ele passou um tempo fora da mídia. Quando ele vem descendo as escadas no aeroporto, de um avião, depois de muito tempo que eu não tinha visto ele, cadavérico, com câncer, e ele presidente da França. Naquela hora que eu olhei para ele, eu pensei assim: se existe um homem no mundo hoje que tem acesso à medicina de ponta, é esse homem aí, e ele está morrendo. Medicina de ponta, ele pode, o melhor do melhor está à disposição dele, e ele vai morrer, e morreu. Eu me lembro quando eu recebi a notícia de que o armador grego, que casou-se com a Jacqueline Kennedy, o Onassis, desenvolveu uma doença nos dedos,
nas mãos, e ele foi ao médico, que ele não sentia os dedos, e os médicos disseram: você está com doença degenerativa dos músculos, que vão atrofiar das extremidades na direção do coração, e você vai morrer por asfixia. E eu li a notícia, e no jornal, na hora que eu estou lendo a notícia, eu pensei: se tem um homem no mundo que pode pagar e comprar o melhor, é esse homem, e ele está morrendo, e morreu daquela doença. Então não tem rico nem pobre, todos morrem. Então a vida é um presente democrático de Deus para as pessoas. Todo mundo nasce com mais ou menos as mesmas condições de nascimento e de morte, que é, na parábola aqui, esse Senhor que deu esse presente. Então o que Jesus quis dizer é que o reino de Deus, que eles estavam pensando que ia ser político, não é político. O reino de Deus é como nós trabalhamos a nossa vida. Que ele entregou essas minas nas mãos das pessoas, 10 para todo mundo, igual para todo mundo, e foi embora. Então vamos ponto por ponto. Deixa eu tentar explicar aqui para vocês. Primeiro, todos recebemos a dádiva de viver. Deus não nos promete um mundo justo. Portanto, a grandeza de cada um será definida pela maneira como ele ou como ela se comporta com aquilo que recebeu da vida. A vida é essa mina que você recebe nas mãos, que o Senhor que ia ser coroado foi embora, e antes de ir embora para ser coroado rei, entregou na mão da gente. A vida é entregue para todos, mas ela não é entregue com igualdade absoluta. Convenhamos, tem gente que tem na vida mais sorte do que outros. Convenhamos, essa é a verdade. Você que nasceu com uma limitação física, você que nasceu ou adquiriu uma incapacidade física, para se locomover você usa cadeira de roda. Eu não uso. Você tem uma limitação física, você é cego de um olho. Ou você nasceu em desvantagem, porque você nasceu numa família bagunçada. Você nasceu de um pai alcoólatra. Você nasceu de uma mãe que traficava droga. Tem gente que nasceu e o pai estava na cadeia no dia que ele nasceu, filho de um criminoso. Tem gente que nasceu e foi indesejado ainda na gravidez. A mãe rejeitava você quando você ainda estava na gravidez. Não queria você. Teve gente que teve péssima influência na juventude. Teve meninas que foram abusadas. Houve meninas que foram abusadas sexualmente quando ainda eram crianças. Rapazes que foram abusados sexualmente ainda na sua infância e juventude. Você nasceu com algum tipo... Todos recebemos as minas, que é a vida. Mas convenhamos, nem todo mundo que recebe essas 10 minas tem condições de multiplicar essas minas com as mesmas condições. Um tem condições de multiplicar por 10, outro só consegue multiplicar por 5. As condições de multiplicar as minas são diferentes. Então deixa eu fazer aqui uma outra análise. O que é que Jesus está querendo dizer? O reino de Deus é como você trabalha a vida que você recebeu. O que você faz da vida que você recebeu? Deixa eu fazer uma análise, uma metáfora aqui. Imagine você jogando baralho. E eu só uso essa imagem aqui porque eu não gosto de jogar baralho. Não sei jogar baralho. Mas por isso eu me sinto com liberdade de falar. Porque eu sei que tem gente que se escandaliza com o negócio de baralho. Então vou logo dizendo, pastor Ricardo não joga baralho. Mas vou usar a analogia do baralho. Você senta numa mesa, e também não condeno quem joga não, viu? Vou logo também dizer isso. Eu acho que não tem nada a ver. Baralho, dama, ping-pong, peteca, frescobol, qualquer coisa. Não sou, essas coisas para mim, porque baralho tem a cara do rei, não sei o que, isso é besteira. Besterol. De crente que vê demônio até em carta de baralho. Então você está jogando lá seu baralho lá com a sua esposa lá, paciência, sei lá o quê. E as cartas são embaralhadas e você recebe 3 tipos de mão que ele chama. Você recebe uma boa mão. As cartas vieram ótimas para você. Você recebe uma mão que não dá essas coisas. E tem horas que você recebe uma péssima mão. Na vida é assim. Tem gente que nasce com uma boa mão.
Numa sociedade que valoriza beleza estética, o cara é bonito. Cabelos castanhos e olhos verdes. Propensão para ter barriga de tanquinho. O cara, ele já nasce, imagine, o cearense. Baixinho, pescoço enterrado sem pescoço, cabeça desse tamanho, orelha de abano. Quem leva vantagem na vida? Quem leva vantagem numa sociedade como essa? Você imagine uma criança que nasce num lar em que o pai e a mãe gostam de ler, são eruditos, músicos, critérios de caráter. Imagine um outro que nasce numa favela em que a casa é uma bagunça, tudo sujo, tem que fazer as necessidades físicas em cima de um pedaço de plástico para depois jogar no córrego embaixo. Ele nasceu ali. Quem leva vantagem? Convenhamos, todos nós recebemos a vida, mas alguns têm na vida mais ou menos dificuldades, mais ou menos vantagens de fazer a vida acontecer. E o reino de Deus não é o juízo, não é julgar aquelas pessoas que nasceram em desvantagem ou com vantagem. Tem nada uma coisa a ver com a outra. Reino de Deus é como eu me comporto com as cartas que eu recebi, quaisquer que sejam elas. Porque Deus não promete um mundo justo. Deus nunca prometeu que o mundo que nós íamos nascer ia ser redondinho. O que Deus nos ajuda e quer é como eu me comporto e como eu trabalho e como eu vivo e como eu me desdobro com aquilo que eu recebi, de bom e de ruim. Porque você pode receber boas cartas e ser um patife. Você pode receber péssimas cartas e ser um derrotado na vida. Não é determinado pelas cartas que a gente recebe. É determinado como eu jogo o jogo. Com quais cartas eu recebi. Não importa as cartas que você recebeu. Com certeza, alguns de vocês foram péssimas. Mas o que nos compete é o seguinte: como é que eu vou reverter esse trabalho? Como é que eu vou reverter a desvantagem com a qual eu vivi? Para que eu possa fazer com que minha vida renda 5, 10, sei lá quanto. Mas eu tenho que trabalhar com aquilo que recebi. Então, na Bíblia, nós temos pessoas que nasceram em desvantagem e foram grandes, magníficos. Você tem, por exemplo, o filho de Saul, Jonatas, que o pai era um louco, esquizofrênico, psicopata, e ele é um homem de uma lealdade, de um amor, que Davi sobre Jonatas disse: o amor dele excede o amor de muitas mulheres. Tem gente que nasceu em famílias disfuncionais. E é interessante, por exemplo, o caso de José, do Egito, que ele nasce numa família que é uma bagunça. A família dele é uma bagunça. Porque o pai é manipulado, é manipulador, é uma confusão, é uma brigalhada dentro de casa tremenda. E o pai tem vários filhos. E os filhos, com as cartas que recebeu, se transformam em patifes. Vendem o irmão, ou conspiram para matar e na hora arregam e aí tem que vender. Os irmãos não prestam. E José, com as cartas que recebeu, se transforma num homem de caráter íntegro, que onde ele vai, ele dá testemunho da sua integridade, que convive com a injustiça, com padrões completamente diferentes do pai que convivia com a injustiça de uma outra maneira. É como você se comporta na vida. Porque não é que você nasceu, e isso é uma coisa que os evangélicos têm que aprender. Eu nasci nessa família porque minha família é maldita, então eu tenho que quebrar a maldição de lá. Não tem que quebrar a maldição de nada. Você nasceu nessa família, ponto final. O que você tem que fazer é trabalhar com aquilo que você recebeu nas suas mãos. É o que você é. Não adianta querer ser diferente. Você pode nascer em condições esquisitíssimas, como nasceu Moisés. A gente gosta de idealizar a vida de Moisés e tal, etc. Mas pense um nó que é na cabeça de Moisés. Filho de judeus, criado na corte de Faraó, e a babá é a mãe. Olha que confusão na cabeça dessa criança. A gente tem a tendência de achar que eu vou, sei lá o que a gente pensa da vida. Achar uma explicação.
Por que eu nasci nisso? A Bíblia diz, para de querer dar explicação. Você recebeu 10 minas, você recebeu em condições diferentes, e o que você tem que fazer é o seguinte: pega essas 10 minas e vamos fazer com que elas sejam diferentes. Essa é a mensagem de Jesus. Porque você pode ter muita sorte de ter nascido, por exemplo, como Salomão, rico. Você nasceu rico. A pessoa chega para mim e diz: pastor, que culpa eu tenho? Meu pai era rico. Eu não vou me sentir péssimo porque meu pai tinha dinheiro. Vou me sentir péssimo porque eu nasci num lar que minha mãe me deu todas as condições de eu estudar. Não! Mas também você não pode se sentir péssimo porque o seu pai não pôde lhe dar. Porque você nasceu naquela casa. Porque você nasceu com uma deficiência física. Eu não tive muita escolha nas cartas que eu recebi no jogo. Mas eu posso começar a jogar diferente de como eu jogava antes. Eu posso decidir como eu vou jogar. Uma coisa dessa parábola que me chama muita atenção é que as pessoas estavam com uma expectativa grandiosa de Jesus se tornar o salvador da pátria. E aí Jesus chama as pessoas e diz o seguinte: para com essas coisas grandiosas. E ele conta essa parábola dizendo o seguinte: cuide do que você tem nas suas mãos. Cuide do que você tem nas suas mãos. Sabe por quê? Porque, em segundo lugar, a vida é uma responsabilidade sagrada que todos nós temos. É uma responsabilidade sagrada. Ele entregou 10 minas nas suas mãos. Cuide, lide, trabalhe com o que você tem nas suas mãos, como se fosse um bibelô de cristal. A vida que você tem, cuide dela como se fosse um bibelô de cristal. Os talentos que você tem, quem você é, maneira como... valorize isso, porque o que você tem é precioso. Não tem ninguém aqui. Eu gosto daquela canção que canta: valorize o que você tem. Você é alguém especial para Deus. Você é. Todo mundo é. Mesmo tendo recebido na vida cartas em desvantagem, isso não faz com quem ganhou, teve mais vantagem, melhor aos olhos de Deus do que aquele que nasceu em desvantagem. Não. Você é precioso, você recebeu e você tem uma responsabilidade sagrada de cuidar da vida. Você não tem o direito de jogar a vida fora. Você não tem o direito de ser irresponsável. Você não tem o direito de tratar a vida, as minas que você recebeu, com menos do que o valor que Deus dá a ela. Você é uma riqueza diante de Deus. Tem uma música que eu gosto muito, mas muito mesmo. Deixa eu ler a letra para vocês. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que o tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para não. Será que é tempo que me falta de perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber, a vida é tão rara, quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei, a vida não para, a vida não para não. Vai chegar o dia que o rei vai perguntar a cada um de nós: o que é que você fez da vida, das minas que eu entreguei nas suas mãos? O que é que você fez? Porque ele foi, mas ele vai voltar e vai chamar cada um de nós. O que você fez da vida? Nada. Senhor, eu tive medo, eu encolhi, eu joguei meu talento fora, eu guardei, eu botei debaixo do travesseiro, eu fiz alguma coisa para me poupar, porque eu fiquei esperando o mundo e o mundo ficou esperando de mim, e a vida não parou e foi andando para frente, andando para frente, andando para frente, e eu não tenho nada a te mostrar. Mas aí Jesus chama ainda a atenção, e eu vou
ainda caminhar com vocês um pouco nessa parábola, quando ele diz assim, que a quem muito recebeu, eu lhes digo que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, o pouco que tiver lhe será tirado. Sabe por quê? Porque se nós não, em terceiro lugar, eu queria lembrar a vocês, se não nascemos com as mesmas chances, as nossas responsabilidades são proporcionais às nossas oportunidades. As nossas responsabilidades na vida são proporcionais às oportunidades que recebemos. Lógico que tem que ser assim. Eu não posso exigir de uma pessoa que não teve as mesmas oportunidades que eu, a mesma responsabilidade que eu devo ter. A quem muito é dado, muito é pedido. E aí Jesus diz exatamente isso. Você que recebeu muito, saiba de uma coisa: junto com aquilo que você recebeu, está atrelado um nível de responsabilidade que o outro não tem. E essa é a lógica aqui do versículo. Aquele que não teve condições de jogar o jogo, porque foi incapaz, é diferente daquele que não jogou o jogo por cretinice, por mau caratismo. Essa é a lógica da parábola. O reino de Deus é que nós todos nos conscientizemos que a vida não é um passeio em que eu posso simplesmente me desligar e deixar as favas, o que estiver ao meu redor, junto com o meu privilégio, com a minha sorte, está atrelada uma grande quantidade de responsabilidade, maior ou menor, dependendo de como foi que você recebeu as suas cartas. Você recebeu péssimas cartas na vida, o nível de responsabilidade de quem recebeu menos, obviamente tem que ser menor. Quem recebeu muito, obviamente é maior. Eu acho que é por isso que Jesus era tão implacável com os religiosos, intolerante. Jesus era intolerante com religiosos. Você não vê nenhuma vez Jesus cuspindo em pessoas que nasceram desprivilegiadas na vida. Ele só foi rigoroso com aquele cujo nível de responsabilidade era tal que ele não tratou a vida com aquele nível de responsabilidade. E aí Jesus fez algumas declarações absolutamente fora do normal. As prostitutas vão entrar no reino de Deus antes dos religiosos. Não vou nem falar muito sobre isso. Guarde isso no seu coração e pense nisso. As prostitutas vão entrar no reino de Deus antes que os religiosos. Está ouvindo você, rapaz, que nasceu num lar evangélico e trata das coisas de Deus com desdém? O menino da FEBEM, o menino que está hoje lá na FEBEM, o nível de responsabilidade desse menino diante de Deus é muito menor do que o seu, que estuda num colégio que seu pai paga uma grana federal e você não pega num livro para estudar. Está ouvindo você aí, que conhece os valores do reino de Deus e se comporta com mau caratismo dentro da sua família, com a sua mulher, ou com seu marido? Não, nós não nascemos com as mesmas chances na vida, mas as nossas responsabilidades são sim proporcionais à nossa oportunidade. Quanto maiores oportunidades você teve na vida, maiores são as suas responsabilidades. Quarto, as nossas atitudes são mais definidoras da nossa sorte do que as oportunidades que a vida nos brindou. Eu ouço muita gente dizendo assim: cara, minha vida não vai para frente, parece que eu nasci virado, eu sou um cara que tudo para mim dá errado, tem alguém conspirando contra mim, é sorte, é sei lá o que, eu acho que eu joguei pedra na cruz quando vivi na outra vida, esse tipo de besteira que as pessoas falam. O que define a nossa atitude na vida, o que define a nossa vida, muito mais do que as nossas oportunidades, são as nossas atitudes. Qual é a sua atitude? Como você enfrenta a vida? Porque Jesus mostra aqui que o problema das pessoas terem granjeado mais ou menos não era uma questão de ter dado certo, foi a atitude dele. E qual foi a atitude? Uma atitude péssima. O Senhor é homem mau, conservei porque é homem severo, tiras de onde não puseste, colhes o que não semeaste. Olha a atitude do cara. O cara é um azedo, o cara é uma má notícia.
Aí depois fica reclamando, para mim nada dá certo na vida. O problema não é que você não tem chance nem oportunidade. O problema é com que atitude você está jogando o jogo da vida. Esse é o problema. Não fique reclamando que a sua vida não está dando certo, porque tem demônio contra você, que tem feitiçaria, que tem olho gordo. Tem nada disso. Tem a sua atitude. É como você enfrenta, com que grandeza de alma, é com que prontidão de espírito você enfrenta a vida. Você queria que um homem que tem essa atitude, tira de onde não puseste, colhes o que não semeaste, e não sei o que, você é um cara ruim, reclama, meu emprego não dá certo. Você é um cara que vive de bronca com o seu patrão, vive fofocando dentro do trabalho, você é uma pessoa que não dá certo. Aí você quer o quê? Fizeram macumbaria para me tirar do meu emprego. Que macumbaria que nada? Você aqui chega atrasado, você aqui não faz direito. Que negócio de macumbaria, coisa nenhuma. O que define a nossa sorte na vida é a nossa atitude, é o coração da gente. O sujeito deu 10, o rei foi lá pro país, deu 10 minas para cada um. Uns ganharam mais, outros ganharam menos. Mas teve um que não ganhou nada. Sabe por quê? A atitude dele era uma atitude péssima. Ele era um sujeito ruim de alma, sangue ruim. E essa questão de sangue ruim é uma questão de você querer continuar sendo quem você é ou você querer mudar. Porque o nosso desempenho na vida não é tão significativo como a nossa índole. Você vai ver que mesmo diante daquele cara que foi preguiçoso, que foi azedo, que tinha sangue ruim, o juízo não foi tão severo na história como foi severo com aquele que tinha uma índole má. Que é mais grave ainda, índole má. Aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, diz o rei da história, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Não merece viver uma pessoa que tem índole má. Sabe o que é a índole má? É aquela que conspira contra o outro. É aquela que se transforma numa pessoa que age na vida com desfaçatez. É o cara de pau. É o sujeito perverso. A Bíblia chama ele de ímpio. Mas é uma coisa tão grave que essa pessoa na história é a única que precisa ser eliminada. Tem que ser eliminada. Porque é grave isso na vida da gente. Agora, vamos sair do extremo e vamos colocar na nossa vida. Eu sou essa pessoa? Você é essa pessoa? Talvez não no grau da história, mas em algum ponto nós muitas vezes agimos na nossa vida sabendo que aquilo não é verdade. E a gente diz, a gente sabe que aquilo é uma desculpa esfarrapada que nós estamos dando para encobrir uma maldade nossa. Isso é índole má. É quando você tem consciência de que o que você está fazendo é um jogo, é uma encenação, é uma coreografia só para esconder alguma outra coisa. Isso é índole má. É o que conspira contra a vida. É aquele que arma para poder lucrar, para poder se safar, para poder se justificar. Jesus disse, esse conspira contra a vida. O reino de Deus é chegado para acabar com isso no coração dos homens, acabar com isso na nossa alma. Reino de Deus não é Jesus chegar como Dom Sebastião em Portugal e reinar. Não é o novo Collor que vai chegar e vai resolver o problema da nação. É resolver o problema da alma das pessoas, minha e sua, que precisamos tirar de dentro de nós esses jogos, essas mentiras, essas patifarias pequenininhas que geram na gente essa coisa errada e feia. O reino de Deus é transformar homens e mulheres que estão perdendo a vida numa coisa mais bonita. Estava todo mundo acreditando que ia chegar Jesus lá na cidade e ia botar para quebrar, como diz a moçada. Ele disse, deixa eu contar uma história para vocês.
Um rei foi para um país distante, entregou 10 cada pessoa que está sintonizando com essa programação. Em nome de Jesus. Amém. Amém.